A volta dos que não foram. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil! Dando continuidade às histórias produzidas pela equipe da Moonstone Books, vamos ver The Curse of the Phantom, história publicada em 2 partes nos números 3 e 4 no ano de 2004. A história tem roteiro de Ben Raab e a arte é de Nick Darrington. Tudo começa com um grupo de homens chegando a uma espécie de bar bem dentro da floresta de Bangala. Esses homens estão ali para comprar um suprimento de somara, uma substância alucinógena que está sendo vendida a eles por um nativo. Eles chegam inclusive a dizer que não fazem ideia do que aquele nativo poderia fazer com aquela quantia toda de dinheiro, mas em contrapartida o nativo também não imagina como o somara está vendendo no mercado de drogas de Bangala. O que eles não tinham notado é que uma figura familiar aos leitores estava dentro do bar aguardando exatamente aquele momento. Antes de eu continuar, se você não quiser levar spoilers dessa história, dá uma olhada lá no blog Fantasma Brasil, onde ela está integralmente gratuita para que você possa fazer um download e ler no conforto da sua casa. Vai lá, lê e depois volta aqui para ver as nossas considerações. Logo após fecharem o negócio, a bolsa de somara é atingida por uma faca que aparece voando. E é então que o espírito que anda se revela em toda a sua força. O nativo que estava vendendo o somara automaticamente fica paralisado. E enquanto o fantasma vai derrotando um por um daqueles homens, ele até tenta fugir. Mas há um assovio do espírito que anda, Capeto barra-lhe o caminho. Quando o fantasma está interrogando o nativo, um dos homens que estava ali no bar pega o seu punhal que tinha ficado cravado lá na parede e acaba acertando o fantasma pelas costas. O nativo e os homens fogem e o fantasma tenta ir atrás, mas nós vemos que ele está cambaleante. Afinal de contas, o seu punhal havia ficado embebido naquele tal somara. Quando ele chega do lado de fora, ele tem uma visão muito curiosa. Parado à sua frente há uma espécie de demônio que diz que atravessou as barreiras do tempo para retomar aquilo que ele, o fantasma, havia lhe tirado. O fantasma então perde os sentidos e só acorda na Vila Bandar sob os cuidados de Guran, que lhe informa que quem o carregou até lá foi Capeto. Capeto realmente é um lobo e tanto, é um parceiraço. De acordo com Guran, o fantasma ficou repetindo um nome enquanto estava desacordado e delirante. Ele repetiu o nome Kua, o demônio dos Wazaka. Para aqueles que chegaram tarde, os Wazaka, nas histórias clássicas do fantasma, eram uma tribo de gigantes que escravizavam os Bandar. Esse domínio dos Wazaka sobre os Bandar só termina com a intervenção daquele que viria a ser o primeiro fantasma, que aliás passa a usar uma roupa inspirada no demônio, no deus demônio dos Wazaka, né? Então o uniforme do primeiro fantasma foi inspirado exatamente nessa divindade daqueles que escravizavam os Bandar. Isso é canônico, isso foi cunhado por Lee Falk e vai ser de grande importância nas histórias da Moonstone com o personagem. Nesse momento nós temos a chegada do velho Moss, que esclarece que o nome Somara significa sangue do demônio, né? Que é destilado de homens loucos, é um destilado de homens loucos, e que aquilo estava levando o fantasma a enfrentar talvez o seu maior desafio. Curiosamente, o fantasma até pergunta por que será que eles estão tentando lucrar com isso? E é quando o velho Moss diz que isso são perguntas que apenas o fantasma poderá responder. Logo depois que o fantasma parte, nós temos uma enigmática conversa entre Guran e Moss, pois Guran diz que ele deveria ter contado ao fantasma a respeito da maldição, ao que Moss diz que isso não mudaria nada.
De volta à Caverna da Caveira, o fantasma começa a vasculhar as crônicas tentando encontrar respostas, para a frustração de Diana, que gostaria de aproveitar o fato de que os gêmeos estão fora para passar alguns momentos com o seu esposo. Entretanto, nós sabemos como o fantasma é um homem de foco e, vasculhando as crônicas, nós descobrimos outras ocasiões em que o fantasma enfrentou o Zwazaka e sua fórmula do Somara. A primeira vez foi em 1624, no Japão. Aquele que viria a ser o quarto fantasma estava servindo ao shogun Tokugawa Ieyasu. Ali ele estava completando o seu treinamento e havia se tornado o primeiro gaijin a ser aceito, o primeiro não japonês a ser aceito no corpo de elite dos samurais, ganhando a admiração de muitos e a inveja de alguns. Uma certa noite, após o jantar, todos os samurais começaram a se sentir mal e acabaram ficando desacordados. Kichi foi o primeiro a acordar, talvez por conta da sua compleição física superior, e ele acorda bem a tempo de ver um grupo de ninjas mercenários que estavam ali para matar o Shogun. Kichi consegue salvar o Shogun desse ataque e parte em busca de respostas, indo até a cozinha. Afinal de contas, a comida deles havia sido drogada. É então que ele encontra um vaso com arte que ele reconhece ser de Bengala. Esse fato faz com que Tojuro, um homem que não gostava dele, o acuse de traição. A pena para esse crime, é claro, seria a morte, mas o fato dele ter salvo a vida do Shogun faz com que este o liberte. O futuro fantasma registrou nas crônicas os efeitos que ele sentiu após comer, que são muito semelhantes aos efeitos que o 21º fantasma sentiu ao ser exposto ao tal Somara. É então que nós vamos até as crônicas do 10º fantasma, que estava na Rússia escoltando a princesa Sofia Augusta Frederica, que se tornaria mais tarde uma figura histórica importante. Se você ainda não leu a história lá no blog, já vou dar o spoiler. É a futura Catarina Grande, uma das grandes figuras históricas da Rússia. Ele conta como estava ali como guarda-costas da princesa e que, após beber uma taça de leite que havia sido servido por uma das aias, ele imediatamente começou a se sentir mal, se sentir tonto. Quando ela o leva até os seus alojamentos, ele é atacado por um verdadeiro gigante que se dizia e se trajava como o próprio Kua. E olha, como ele estava drogado, ele quase é morto naquele momento. Ele só não foi morto pela intervenção da própria princesa Sofia, que o salva com um disparo de sua pistola. Kua ainda tenta atingir a princesa com sua adaga, mas o 10º fantasma se posiciona à frente dela. Kua então parte muito ferido e sangrando. Vimos que um deus é capaz de sangrar. Quando o 10º fantasma pressiona a moça que lhe serviu a bebida, ela diz que fez porque ficou assustada, ela teve medo daquele demônio, e é a primeira vez que nós ouvimos falar na palavra Somara. E é aí que nós teremos o 3º encontro da dinastia do fantasma com Kua. Em Nova York, no ano de 1896, uma série de assassinatos está sendo investigada pelo comissário de polícia Ted Roosevelt. Ele sabe tratar-se de um assassino em série por causa de 2 fatores em comum. Primeiro, todos os assassinados eram de Bengala. Segundo, todos eles possuíam a marca da caveira no rosto. Marca esta que Ted Roosevelt reconhece como sendo de um conhecido seu. Esse seu amigo, que provavelmente é o 18º fantasma, vai até seu escritório e diz: "Você sabe que eu não faria isso, você sabe que eu sou inocente." De posse dos nomes dos cidadãos bengalenses em Nova York, o fantasma percebe que havia apenas mais um, e ele chega à casa dele exatamente a tempo de vê-lo sendo atacado por Kua. Os dois lutam e Kua consegue, o Kua realmente é um homem grande e forte, Kua consegue lançar o fantasma longe e pula pela janela. E o fantasma fica intrigado porque não há nada nem ninguém na calçada. E ele pensa: ninguém poderia sobreviver a isso. Ou poderia?
Diana argumenta com o fantasma que seria impossível aquilo acontecer, que deveria haver uma explicação lógica. Afinal, Kua não poderia ser algum tipo de divindade imortal. E ele diz, ele tem assombrado a nossa família por séculos ao redor do mundo e agora voltou para nos atormentar aqui em Bangala. Existem duas opções, ou realmente é uma divindade imortal, ou mais alguém está jogando o mesmo jogo da família Walker. O fantasma parte para fazer suas investigações e deixa Diana na Caverna da Caveira. E nesse momento nós temos um trabalho maravilhoso na arte, porque o fantasma passa por um lugar às escuras, quando tem um trovão e tudo se ilumina, e nós vemos que ali estava parado Kua, bem do lado de fora da Caverna da Caveira. E assim termina a primeira parte dessa história. Antes de seguir para a segunda parte, eu vou aproveitar para fazer um anúncio de uma novidade, tá, gente? Agora a gente está com um grupo no Telegram. Se você, de repente, quiser participar de um grupo bacana, só de fãs do Fantasma, onde a gente troca umas ideias muito bacanas, é só entrar no link que a gente vai botar aí na descrição do vídeo e vem participar do Telegram do canal Fantasma Brasil. Você vai ser muito bem-vindo. A segunda parte da história começa com um aparente recordatório. Nós vemos um homem pintado como o deus Kua, falando com um jovem sobre como a sua herança, a sua cultura foi roubada, sua identidade foi roubada por alguém que se auto-intitula hoje o Fantasma. Estamos diante, na verdade, de um ritual de iniciação da ascensão daquele que viria a ser o avatar de Kua na Terra. Avatar este que agora se encaminha para a Caverna da Caveira. O fantasma voltou ao local onde havia ocorrido a primeira parte da história e está fazendo suas investigações e dá de cara com uma imensa pegada. E ele sabe que apenas uma tribo da selva deixaria uma pegada tão grande. Realmente, os Wazaka. É nesse instante que o fantasma é cercado por diversos homens grandes, munidos de suas lanças. E aí nós vemos um momento ótimo, aquela coisa do bom humor do fantasma, né? Que ele pergunta assim, cavalheiros, por acaso algum de vocês viu um deus demônio imortal andando por aí? Enquanto isso, na Caverna da Caveira, Diana está queimando energia, né? Afinal de contas, ela estava esperando um pouco de romance que não aconteceu, então ela está lá socando um saco de areia. Nesse instante, ela percebe que não está sozinha na Caverna da Caveira. E aí nós acompanhamos duas lutas ocorrendo ao mesmo tempo. O fantasma enfrentando os Wazaka, tentando argumentar com eles, que realmente a luta dele contra eles é realmente forte, porque eles são muitos e eles são grandes, e o fantasma vai usando de toda a sua habilidade para enfrentá-los. Ele consegue derrubá-los, é maravilhoso a gente ver assim a grande potência do fantasma, mas é nesse instante que ele percebe pela fala de um deles que eles estavam ali mais para distraí-lo, pois o ataque seria no coração de sua dinastia. É então que ele percebe que Diana está em perigo. De volta à Caverna da Caveira, Diana oferece combate contra o tal deus Wazaka. É realmente uma mulher e tanto. Eu gosto muito desse lado da Diana mais aguerrido que às vezes é mostrado nas histórias. Infelizmente ela não é páreo para Kua, que se mostra um homem muito forte e habilidoso, mesmo quando Capeto tenta salvá-la. Kua o fere e leva Diana embora. O fantasma chega a tempo de fazer curativos em Capeto e procura nas crônicas um mapa para saber exatamente onde estaria o território original dos Wazaka. E é nessas horas que eu adoro o personagem, pois ao invés de simplesmente sair correndo feito um louco, sem um plano de ação, ele vai até Guran e Mos, e com base no que eles sabiam, eles conseguem reproduzir uma fórmula aproximada do Somara, a sua própria versão do Somara. É até interessante que Guran fala que aquilo ali provavelmente era uma armadilha, e o fantasma fala, eu sei que é. Aí a gente tem uma das melhores falas dessa história, né? Porque o fantasma diz assim, serei eu sozinho contra pelo menos uma dúzia de homens. Guran responde, dificilmente isso parece uma luta justa. E o fantasma rebate, para eles. Rapaz!
Papai, que agora o homem tá brabo. No território Azaka, eles estão começando um ritual com a intenção de acabar com a semente do fantasma na Terra. Eu acho que eles não pesquisaram direito, eles não sabem que o fantasma já tem seus descendentes, mas eles estão dispostos a matar Diana, que chega a dizer: você sabe quantas leis vocês estão violando? E eles dizem que as leis dos homens não querem dizer nada. E aí nós somos apresentados até mesmo ao lado humano desses vilões. O que aconteceu foi que, após a derrota dos Azaka pelas mãos do primeiro fantasma, eles caíram em desgraça. Eles deixaram de ser temidos na floresta, porque eles agora não tinham mais aquela coisa de conseguir escravizar os homens, e então o chefe dos Azaka acreditou que o seu feiticeiro havia perdido os poderes e os expulsa das suas terras junto com sua família. Eles passam a viver uma vida miserável. A esposa desse feiticeiro ficou gravemente doente e ele fez um pedido a Kua, o seu deus, para que lhe desse um caminho, para que lhe desse um propósito. Tomando do Somara, ele tem exatamente uma visão de Kua. Nessa visão, ele acaba fazendo um juramento de que iria destruir aquele homem que havia destruído, queria destruir a dinastia daquele homem que havia acabado com o poder dos Azaka. E ele faz um juramento até muito semelhante, né, à sua própria versão deturpada do juramento da caveira. E ele é abençoado então por Kua com o nascimento de um filho homem, ao custo de um terrível sacrifício, que é a morte de sua esposa. E é esse manto que vem sendo passado de pai para filho nessa busca por vingança. É neste momento que os Azaka começam a ser atingidos por pequenos dardos lançados de uma zarabatana e começam a ficar delirantes. E o fantasma se apresenta e vai lutar contra Kua. E cara, é muito da hora, porque ele tá na ira pelo fato dele ter perturbado a sua família e principalmente a sua esposa, dizendo que isso foi um grave erro. Os dois se enfrentam e nós vemos inclusive a diferença de tamanho entre eles, lembrando que os Azaka eram ditos como gigantes até mesmo para os padrões de homens de tamanho normal. A luta entre os dois é realmente impressionante e chega num ponto em que o fantasma fica em maus lençóis. Felizmente, Diana, que havia conseguido se libertar, vai intervir e joga contra o Azaka, né, contra Kua, um pote de Somara. Então, em seu delírio, ele acredita ter falhado com Kua e tira a própria vida. Os Azaka remanescentes recolhem aquele corpo. O fantasma começa a se questionar a respeito de tudo aquilo que vinha acontecendo. Felizmente, com a morte do avatar de Kua, os segredos do fantasma estavam seguros, ou pelo menos é o que a gente pensa, pois o final da história mostra exatamente para o que eles estavam vendendo o Somara. Não era apenas para lucro, mas, alerta de spoiler, para pagar o parto da próxima geração de Kua, que curiosamente é uma menina. Talvez Heloise vá ter problemas no futuro. Se você gostou desse nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas redes sociais. Não deixe também de continuar ajudando o nosso canalzinho fazendo suas compras na Amazon pelos links do Fantasma Brasil que ficam aqui na descrição do vídeo. Você vai ter minha gratidão eterna. Não esquece também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e Telegram. Porque assim você fica por dentro de tudo que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?